Ficando rico com a instrução de Deus. Será que pode? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Axis Brasil. No programa de hoje, nosso amigo Richard Lorenzini, ele que é um advogado em formação e empreendedor do reino. Seja muito bem-vindo, Richard. Muito obrigado, Alex. Eu agradeço pelo convite e que a gente tenha aqui uma tarde abençoada com a palavra do Senhor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre prosperidade. Eu queria começar lançando a pergunta: a riqueza bíblica, ela está ligada apenas a dinheiro ou é algo mais amplo? Então, muitas pessoas confundem riqueza com dinheiro. Só que se a gente for olhar à luz da palavra do Senhor, a gente vai ver que prosperidade está muito além do que finanças. Prosperidade na luz da palavra, ela vai falar muito, porque a grande riqueza é compreender que a riqueza segundo Deus, ela é integral. As pessoas acham que ser próspero é ter dinheiro, ter finanças. Não, só que a riqueza para o Senhor, ela vai além. Prosperidade para Deus é muito além de riqueza financeira. Ela vai para a área da saúde, ela vai para a área mental, ela vai para a área física, a área de relacionamento. Então, prosperidade abrange um leque muito grande. Então não tem a ver só com moeda. Não tem só a ver com moeda. Porque se a gente for analisar, o que é dinheiro para Deus? Se a gente for analisar, o que o dinheiro para o Senhor? Conforme diz a nossa apóstola aqui da nossa igreja, o dinheiro é a menor moeda de expressão no reino. Poderia dizer que são ferramentas? Ferramentas. Só que às vezes as pessoas confundem, achando que prosperidade ela vai além daquilo. Eu sou próspero porque eu tenho um carro. Eu sou próspero porque eu tenho uma boa casa. Eu sou próspero porque eu tenho conta recheada. Não. Prosperidade é muito além, porque eu já vi muitas pessoas que são ricas, mas não tem aquela paz que uma pessoa que possa ganhar um salário mínimo, um salário e ser mais abençoada e mais próspera do que às vezes que uma pessoa que ganha um salário acima. Muita gente que tem muito dinheiro, por vezes, não vive a vida, né? Tenho um colega, né, ele ainda está vivo, ele costumava fazer zoação com um amigo nosso em comum, que o fulano ele não vivia a vida, porque ele vivia trabalhando, ocupado, cabeça cheia, dormia 3 da manhã, e ele pegava sábado de manhã, domingo, se não estava trabalhando, tá ali debaixo de uma ponte, pescando, daqui a pouco vai para casa, faz um churrasquinho, vê a família, vê a esposa, os filhos. Não ganhava grandes coisas, mas estava ali feliz da vida. Então acho que é mais ou menos por aí o caminho que você está dizendo dessa prosperidade, né? Isso, porque se você for analisar, o que é prosperidade para nós hoje, na luz da palavra? Prosperidade para nós é a falta da escassez. Falta da escassez. Então, não tem coisa melhor hoje para nós cristãos é chegar em casa e você ter paz no lar. É você chegar em casa e ter uma família abençoada. Quantos hoje não perderiam dinheiro querendo trazer aquela paz que nós cristãos temos? Porque a prosperidade que Deus dá, ela é muito além de dinheiro, de finanças. Finança é só apenas a contribuição daquilo que você ministra, entendeu? Então, às vezes a gente lê a palavra de Deus e vai tentar buscar meio de... As pessoas, eu vou buscar meio de ficar rico. Como que eu faço? Qual o segredo de ficar rico? Qual é o segredo de ficar rico? Então, às vezes a pessoa esquece que prosperidade vai além disso. Igual quando se a gente for ler Mateus 6,33, muitas das pessoas confundem. A gente só lê Mateus 6,33 que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Só que as pessoas acham que essas coisas é o quê? Dinheiro. Só que a pessoa ela não compreende, ela não lê o versículo todo. Porque se você for analisar e for ler Mateus 6 por completo, Deus está falando de quê, Alex? Deus está falando: olhai para as aves do céu. São bem cuidadas, né? Tem todo um contexto. Né? Olhar para os lírios do campo, que só serve para poder jogar e ser queimado. Aí fala: imagina o seu pai que está lá no céu, não vai te vestir melhor? Não vai te alimentar? Para Deus, a prosperidade é isso. Então a gente acabou que entrou, você falou lá atrás de não haver falta, né?
gestão e responsabilidade financeira. Porque quando você está citando esse Mateus, você está mostrando que Deus, quando ele está comparando ali as aves do céu, ele está dizendo que ele veste. Então, na minha casa, na sua casa, um chefe de família, né, seja uma mãe solteira, um pai, então a gente, algumas coisas básicas, né, vestir, comer, beber, e a responsabilidade de administrar aquilo que entra, aquilo que a gente gera, Isso seja aí. através de salário, seja através de um empreendimento que você toca, e aquilo que a gente gasta. Como que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode estar gerenciando isso? Essa questão das entradas e saídas para poder ter paz na cabeça, né? Porque o cara com dívida é difícil dormir, né? Porque o grande problema, as pessoas hoje buscam soluções pela internet ou soluções por meios de canais que acha que existe um caminho para ficar rico. Não. E rápido ainda. E rápido, melhor ainda. É o tigrinho, né? Tirando, fora agora as bets que estão aí tirando bastante dinheiro das pessoas e as pessoas achando que estão ficando ricas. Não. O que acontece? Para nós cristãos, existem vários princípios. Nós seguimos padrões, princípios. E um dos princípios que está lá em Provérbios 10, 22 é: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. O problema, sabe o que é? É uma família que não é estruturada, uma família que procura a gastar mais do que deve, do que ganha, uma família que procura fazer coisas além daquilo que tem condições. Então, hoje, se nós formos analisar a Bíblia ela contém mais de 2.000 versículos que vai falar sobre finanças, sobre dinheiro. As pessoas pensam que é algo proibido até, né? Isso, ela vai falar, ela vai te orientar. Às vezes a gente só fica focado em um versículo, não, mas a Bíblia tem mais de 2.000 versículos que vai te orientar. Por que Deus trata finanças tão a sério? Porque ele sabe que um pai de família, ele sabe que uma família não bem estruturada, uma família preocupada, uma família endividada, se você for ler Provérbios, Salomão ele fala, né, que se você pegar dinheiro emprestado, você é escravo do seu senhor. Olha que Provérbios já está te ensinando sobre isso. Sim. E quantas pessoas hoje buscam soluções através de empréstimos? Achar que é sócio do Mastercard e do Visa, né, que pode usar o dinheiro deles e tá tudo bem, né? Isso. Mas a conta chega, né? Conta chega. Igual a minha esposa, ela era mestre em dividir em 10 vezes. Beleza, eu compro R$1.000, divido em 10 vezes de 100. Beleza, ficou tranquilo as prestações. Mas aí ela vai em outra loja e compra mais R$1.000 e divide mais 10 vezes de R$100. Então já não... É o acúmulo, né? É o acúmulo. Aí ela acha que aquilo dali não vai influenciar. Então, a Bíblia, ela te dá muitas orientações sobre o dinheiro, porque Deus sabe que o dinheiro, ele tem o poder ou de te abençoar, ou acabar com você. Ou construir ou destruir. Ou destruir. Né? Por isso que Deus compara o dinheiro a um Deus. Por quê? Porque o dinheiro ele te dá poder. A mamon, né? Que ele fala para você servir a Deus ou servir a mamon, né? Isso, porque o dinheiro ele te dá poder. O dinheiro te dá capacidades de executar coisas que você vai falar assim, para que eu preciso de Deus? Sim. Para que eu preciso do Senhor? Se hoje eu quero comprar algo, eu consigo. Se eu quero viajar, eu viajo. Se eu quiser sair, eu saio. Para que eu vou precisar de Deus? Para que eu preciso de Deus? Então, por isso que Deus fala, olha, escolher qual Deus servir, ao Deus do dinheiro ou a mim. Então, o cristão, não é que é errado ter dinheiro, não é que é errado ser próspero, não é que é errado ser rico, porque se a gente for pegar vários exemplos da Bíblia, a maioria dos homens de Deus era rico. Abraão, né? Se você pegar Abraão, Isaac, Jacó, os reis de Israel, porque quando os reis ganhavam uma guerra, o que eles faziam? Deus dava o que para eles? Os despojos, isso né? aí, riqueza. Sim. O próprio povo, quando saiu do deserto, Deus faz questão que os egípcios deem para ele anéis, né, e brincos, para eles poderem sair dali com valores. Né? Isso. O grande problema hoje do ser humano é não saber controlar aquilo que ganha. É não ter a capacidade de controlar aquilo que entra. A gente poderia entender que isso tem muito a ver com a alma da pessoa? Porque quando Deus está falando ali de mamon, ele está falando para você gerar uma dependência nele. Tudo bem com as riquezas, igual você tem dito, mas quando eu faço isso à parte de Deus, eu acabo servindo esse dinheiro ali, esse mamon, porque eu começo a ter
amor a esse dinheiro e eu me torno independente de Deus. Tem uma música do David Keelan, não sei se você lembra, que ela vai dizer assim, quero ser como criança. E a criança, ela é o quê? Ela é dependente do pai. Então, talvez o coração de Deus aponte para esse desejo dele de que, sim, eu quero te dar dinheiro, à medida que você cresça, eu quero te prosperar, para que você tenha cada vez mais ferramentas, mas que você não esqueça de mim, do Pai, Deus falando, que continue dependente de mim, porque se eu começo a ficar independente dele, todos nós adoramos alguma coisa, concorda? Isso aí. Eu vou, por consequência, adorar o dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar. Alguns exemplos. Tem muita gente com muito dinheiro que adora a mulherada. Homem é feito para gostar de mulher. Isso é fato, né? Mas os caras têm muito dinheiro, eles conseguem atrair as mulheres que eles querem. Lembra daquela música que fez sucesso aí do velho da cabeça branca, da lancha, alguma coisa assim? Então o cara acabadinho com as gatonas, porque ele está adorando aquele dinheiro, porque aquele dinheiro vai trazer prazer para ele. Prazer físico, prazer carnal. E eu tenho a impressão que a mentalidade de Deus não tem muito a ver com esse tipo de prazer, né? Prazer sim sexual com sua esposa ou com seu esposo, mas o dinheiro ele tem funções na mão daquele filho ou filha de Deus que Deus espera que nós tenhamos essa maturidade, e você está falando aí, de sabedoria para saber lidar com ele, para poder fazer com que o dinheiro trabalhe para mim e não eu trabalhar para o dinheiro. Isso aí. Um grande mal hoje é a gente colocar algo no nosso coração que você coloque Deus de lado. Uhum. O grande problema do ser humano é tirar essa dependência do Senhor. Porque quando eu chego a esse ponto de trocar, igual você falou, de ídolos, o dinheiro é o mais forte, mas quando eu adoro, igual a gente aí coloca um futebol, coloca aí prazeres aí mundanos, prazer da carne, quando eu substituo Deus, tiro ele como o primeiro da minha essência, do meu coração, então ali eu começo ali a vir a decadência. Às vezes a gente pensa assim, eu tinha muito essa mentalidade de achar que às vezes Deus não dá muito para a pessoa porque ela tem um coração soberbo. Uhum. Mas eu tinha muito isso. Às vezes eu pensava assim, Deus não me dá porque acho que tem medo de eu ir lá na frente. Não. Mas às vezes dá a impressão que Deus ele prefere te ganhar, prefere que você continue no caminho dele do que ele liberar para você. É até chato falar isso. Não, Deus quer abençoar todos os filhos. Qual pai não quer abençoar o seu filho? Uhum. Qual pai não quer dar uma boa condição para o seu filho? Mas um pai responsável vai geralmente dar para o filho preparado, né? Por que eu chego nessa conclusão? Porque hoje, vamos dar um exemplo, eu passei por grandes dificuldades quando eu era criança, então eu demorei a ter as coisas porque minha mãe e meu pai não tinham condições. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Uhum. O Arthur, que vai fazer 16 anos, e a Júlia vai fazer 12. Eu procuro dar o melhor para eles, eu dou o melhor. Mas às vezes você dá algo para o seu filho e ele não faz questão daquilo que você deu. Sim, deixa de lado. A carência é sua e não dele. Isso, aí vamos dar um exemplo aqui, aí você dá um celular para o seu filho. Aí você vê que ele não está nem pro celular e estraga o celular. Não valoriza aquilo que você lutou para ter. Aí você vai dar o celular de novo? Não vai. Aí eu fico imaginando Deus, que é um pai todo zeloso. Ele quer o melhor para você. Mas se ele te der aquilo, é complicado falar isso. Se ele te der aquilo, vai te afastar do caminho dele? Uhum. Se vai afastar do caminho dele, aí eu penso, então, ele prefere o seu bem. Então, qual é o seu bem? Então, continua firme. Mas, então, por isso que a gente tem que ter um coração muito voltado, um coração bem liberto, porque eu pego uma passagem que fala assim, é melhor eu dar do que receber. Por que é melhor dar? A melhor posição, se você está dando, é porque você tem condições. Sim. Você tem condições. Se você está recebendo, é porque você não tem condições. Mas aquilo não pode deixar que entre no seu coração. O mal dos últimos dias, é que o inimigo tem sufocado demais a igreja. Você já parou para analisar? A gente
Olha só que loucura. E eu estou refletindo muito. Acho que a gente vai chegando aos 40 anos, né? A gente reflete muito. Porque às vezes você trabalha a vida toda. Vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho desde os 11, 12 anos, né? Com meu pai, trabalhando em oficina, essas coisas. A gente trabalha a vida toda para ter dinheiro, para correr atrás das coisas. Perde noites, perde dia, perde final de semana. Aí a gente adquire. Aí depois que você chega a uma idade, você adquiriu tudo aquilo, aí você vai gastar em quê? Para recuperar a saúde que você perdeu. Uhum. Então, a gente tem que entender, igual você falou no começo, que nós não podemos trabalhar para o dinheiro que tem que trabalhar para a gente. O dinheiro tem que trabalhar. Por isso que eu falo que prosperidade ele vai muito além do dinheiro. O dinheiro é só consequência daquilo que você faz. Sim. O dinheiro, a prosperidade é a melhor coisa, é a paz de espírito. É paz de espírito. Quando a gente olha lá Adão e Eva no Jardim do Éden, eles tinham de tudo ali. Mas eu creio e acredito que a melhor coisa para Adão e Eva ali não era o jardim que eles estavam ali com os animais, era um jardim, coisa mais linda. Mas eu acho que o que mais contemplava, o que mais enchia os corações dele, era a presença do Senhor ao final do dia. Não é o que o dinheiro pode comprar, mas é a confiança que você recebe do Pai que te dá o dinheiro. Né? Isso aí. Aí eu te falo, se a gente serve um Deus que é dono do ouro da prata, que te dá tudo, porque hoje o que nós temos foi Ele que nos deu, é Ele que nos dá. E qual a vantagem de eu reter aquilo que Ele me deu? Sim. Porque um dos maiores princípios bíblicos, que se você for analisar, você quer ser próspero, agora é um segredo, quer ser próspero? Abençoa. Quer multiplicar suas finanças? É dando. Você acha que você está diminuindo? Não. Porque a conta de Deus não é a mesma conta nossa. Quanto mais você dá, quanto mais eu divido, mais eu multiplico. É repetir a instrução de Jesus, né? Melhor é dado que receber. Isso aí. Essa coisa que você falou ali atrás, você me lembrou de Sansão e Dalila, do valorizar aquilo que o pai dá. A história de Sansão, de maneira bem breve, vai dizer que ele tinha ali um poder nos cabelos e ele valorizava até o ponto que chegou uma moça muito bonita, né, muito atraente, insistiu uma vez, insistiu duas, insistiu três, e aí agora ele conta o segredo, ou seja, chega num ponto que ele desvalorizou aquele poder que Deus deu para ele. Eu costumo brincar que na série dos Vingadores tem ali os super-heróis e o garotinho pergunta o Hulk, ele sabe que ele é forte, o Homem-Aranha lança a teia, ele pergunta pro Batman, e você, qual que é o seu superpoder? Aí ele fala, eu sou rico. E aí, como você falou, como o Batman falou, é um poder ser rico, mas se eu não entendo como e valorizo isso, entendendo que isso veio da parte de Deus, eu vou fazer coisas erradas. Ele está ali se relacionando com uma prostituta, conta o segredo para ela, e aquele homem que Deus colocou ali, um juiz, para estar à frente de negócios de Deus, agora ele é destruído, e tudo bem, ele ganha uma chance, e se você quiser saber mais como termina a história, vai lá e lê no livro. Mas quando eu não valorizo aquilo que Deus me dá, assim como você disse, você dá um presente para o filho não valoriza, a gente que é pai, a gente meio que já sabe um pouco do sentimento do coração de Deus. Quando ele entrega aquele presente, né, uma tradução de bênção é presente, e eu simplesmente desprezo. É desprezar algo que Deus tinha no coração para entregar para mim. Isso é cruel demais. Isso é verdade. Uma das coisas que nós temos que aprender, eu aprendi muito com esse tempo, que eu passei um momento de dificuldade lá em casa com a minha esposa, né, devido à doença que ela foi acometida, mas foi curada, graças a Deus. E eu também tive um problema com as minhas vistas. Uma das coisas que a gente tem que ser hoje, que falta muito, é sermos gratos. Sim, gratidão. Gratidão, sermos gratos por tudo aquilo que Deus nos deu. Porque quando eu vou olhar a luz da Bíblia, quando você vê lá Abraão, né? Quando o rei chegou perante ele, o que ele fez? Ele foi grato, né? Ele ofertou na vida do rei. Então, nós temos que ser gratos, nós temos que ser mais gratos a Deus. Sermos gratos àquilo que nós temos.
Sim. Nós temos que ser gratos àquilo que Deus nos dá, nos concede. A gratidão é essencial, né? Ela abre portas. Sim. A gratidão, ela abre portas, né? Sim. Porque uma pessoa grata, ela abre portas. Tem uma parte interessante que você falou aí sobre a doença que sua esposa foi acometida e curada. E você está me fazendo lembrar do 10 vezes no cartão. A gente constantemente, se não criar uma educação, a gente vai estar repetindo essa mesma coisa. Só que você sabia que a sua esposa seria acometida de uma doença? Você sabia que você teria essa questão, esse problema na vista? A gente não sabe, né? E essa questão do 10 vezes, ela geralmente informa o quê? O eu, fazendo uma boa gestão, o eu já tenho esse dinheiro reservado, qualquer problema que aconteça, eu tenho como suprir, ou eu me entrego ali ao Mastercard e ao Visa, onde agora eu me torno escravo deles e sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí acontece uma tragédia, uma doença, uma desgraça, e eu tenho uma conta ali, que às vezes pode machucar, ferir meu nome, uma dívida ali de 10 meses. 10 meses ainda é até algo assim... razoável, né? É quase que uma mão com açúcar, né? Tem muita gente fazendo dívida de 24 meses para comprar, às vezes, um eletrodoméstico de 36 meses. O texto ali de Romanos 13, 7 e 8, ele ensina assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de um para com os outros. Então eu estou pulando daqui já para o quão importante é manter o seu nome. Eu não estou nem falando aqui muito de nome no SPC, de nome limpo, essas coisas. Estou falando de um nome. Você vem aqui às vezes e fala assim, ó, me empresta aí 100zão. Se eu tenho, eu te empresto, não tenho que te perguntar por quê. Mas uma vez que você, ou seja, quem for, pediu emprestado, ou eu, quem for, é minha obrigação ir lá e te devolver. Isso porque aí. o homem ele tem que ter uma palavra. Ele tem que ter ali sim ou não. A Bíblia vai falar de sim, sim ou não, não. Então, essa questão de gerenciar as próprias dívidas, porque todo dia a gente tem dívida, a gente recebe, a gente gasta, faz parte da economia. Você recebe seu salário, você tira seu prolabore, você vai no supermercado, você vai comprar roupa, você vai comprar viagens, enfim. Então você está sempre girando aquela economia. Agora, como que eu protejo o meu coração para eu não entrar nesse emocional? Muita gente às vezes fala que está estressada, vai comprar. E viver com os pés no chão, de certa forma. Igual, tem um exemplo que a gente vai entrar nesse assunto agora, sobre a possibilidade de você gastar aquilo que você tem, né? Viver com o que se ganha. Viver com o que se ganha. Tem um exemplo que é onde Deus direciona as pessoas. A Bíblia vai falar vou dar o exemplo de José. José, o rei, o faraó teve um sonho, aí José foi ali e revelou o sonho para Faraó, né? Que as 7 vacas magras comeriam as 7 vacas gordas. Falou do momento de bonância e o momento de escassez, né? De um período ali no Egito que aconteceria. Só que quando você vai ler a Bíblia, José revelou o sonho. Sim. Ele revelou o sonho para Faraó. Mas e a ideia? Deus revelou o sonho. Eu analisando hoje, lendo um pouco, Deus revelou o sonho para José. Ó, José, Faraó, vai acontecer isso, isso e isso durante 7 anos de escassez, durante 7 anos de... Aí, o que Deus fez? Deu uma ideia para José. Qual que é a ideia? Durante o tempo de bonância, você guarda, economiza, guarda, porque quando chegar o momento da escassez, você vai ter aquilo que você guardou. Eu sei que não é fácil, Alex, se você falar assim com uma família hoje. Muitos especialistas dizem que nós temos que guardar no mínimo para poder ter uma vida tranquila, saudável, 30% do seu salário. Você está falando do fundo de reserva? Financeiramente. Muitos economistas falam para você ter uma vida tranquila, você tem que no mínimo guardar 30% do seu salário. Agora eu vou te perguntar, como que um pai de família que ganha um salário mínimo vai guardar 30% do seu salário? Seria simplificando a vida? Seria talvez não se importando com o que o outro vai falar do que eu estou vestindo, ou que eu estou dirigindo, ou se eu estou viajando ou não?
eu tô jogando já essa queimando aí em você, tipo assim, às vezes eu tô falando de gente crente também, muito preocupado com a opinião dos outros. Às vezes a gente está vestindo o que a gente não queria, está dirigindo o que a gente não queria, indo comer em lugares que a gente nem gosta da comida, porque está na moda, porque a turminha está indo. Então eu vivo em função do outro. Eu não vivo para aquilo que eu de fato gosto. Então, não querer impressionar o próximo, eu acabo que me desgraça aí ladeira abaixo. Isso, a gente nunca pode ir junto com a onda, né? Sim, com a massa. Com a massa. A gente tem que sempre olhar. Eu sempre fui um cara muito consciente. Eu já passei muita dificuldade, sei como que não é fácil. Não é fácil. E aprendi muito. Então, o que acontece? Você tem que ter uma reserva. Para sobrevivência. Por quê? Porque você tem que fazer uma reserva? Porque o dia mal vem. Sim. E o dia mal ele vem para todos. Sim. Ele não vem somente para o rico, para o classe média. Para o não crente. Para o não crente. Não, ele vem para todo, até para o cristão. Sim. Ele vem para todo mundo. Então, o certo, querendo ou não, você tem que fazer uma reserva. E igual você falou uma coisa que chama bastante atenção. Eu não posso andar conforme anda as suas pernas. Eu não posso caminhar conforme você caminha. Eu tinha um amigo que é empresário, né? Uhum. Ele virou... Para ele poder entrar no hall dos empresários grandes, ele fez uma dívida, ele comprou uma Mercedes, que ele não tinha condições de pagar. Uhum. Mas ele queria estar no meio dos grandões. Então, o que acontece? Ali em vez de trazer benefício para a sua vida, ele trouxe problema. Então, nós temos que saber andar com aquilo que nós temos. Temos que saber administrar aquilo que a gente ganha. Sim. Esse é o mal do brasileiro, do cristão, do não cristão. É igual as facilidades, igual está começando um monte de propaganda aí. Já tem empresas que já estão querendo arrancar o dinheiro da pessoa do próximo ano. Compre agora, pague em março. Pague só em março do ano que vem. Já acabou com a vida do brasileiro até dezembro deste ano. Já endividou 10º. E em março, a pessoa já vai começar o ano já devendo. Só que, igual você falou, é difícil recomeçar? É difícil. Mas tem jeito, tem solução. Até a própria TV, se eu não assistir ela dominando, eu vou acabar sendo dominado por ela, né? Que ela vai me dar uma ideia, vai me impressionar, vai me impulsionar a comprar alguma coisa que eu não quero, às vezes não preciso. Troque seu carro agora, pague só a partir de março, prestações de R$1.000. Isso aí. Porque o marketing, ele tá aí para poder fazer você comprar aquilo que você não precisa. Sim. Porque, se você for olhar, o arroz precisa de marketing para arroz? Não, porque ele é necessário, você tem que comprar. Necessário. O óleo é necessário. Então, não existe marketing para esses produtos. O marketing ele existe para poder você comprar aquilo que não é necessário. Uhum. É igual eu falo, às vezes, igual a gente até brinca. Para que a mulher tem necessidade de comprar 10, 20, 30 sandálias, sendo que ela só tem 2 pés? Então, você mudar o foco, mudar a direção, não é fácil você parar. É toda uma reeducação. Reeducação. Não é fácil. Não é fácil você chegar assim... é igual... Eu acho engraçado quando a pessoa está toda endividada, aí vai pedir ajuda a Deus. Uhum. Deus, me ajuda. Agora? Você não perguntou antes. Né? Você não pediu, antes de comprar, não pediu a direção. Antes de fazer isso, não pediu a direção. É interessante isso aí que você está falando. Antes de comprar, não pediu a direção. Você está ligado que Davi, o rei Davi, antes dele subir para uma guerra, ele pediu a direção. Isso aí. Você vai ver várias vezes lá no texto falando: Deus, devo subir ou não subir? E ele espera a instrução. E a outra coisa que você falou engraçada é que você me fez lembrar de um amigo meu, que ele falou dessa coisa do seu colega que quis comprar a Mercedes. Galinha querendo andar com pato. Galinha não voa, a galinha não fica ali nadando, né? Então eu preciso entender quem eu sou, né? Isso aí, você tem Se eu entender que eu sou galinha e não sou pato, às vezes eu evito de me afogar e de entrar em enrascada, né? Isso aí, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E os grandes problemas hoje da população brasileira tá no cheque especial, tá no cartão de crédito. Nosso próximo assunto aqui, você está falando de evitar gastar mais do que se recebe. A conta não fecha, né? Não fecha, isso aí. Se eu não souber gerenciar... E acho que o pessoal não tem noção do quão importante isso é para Deus. Lá atrás, quando Deus coloca Adão, que a gente chama de Adão, Adão não é um nome. Adão é uma palavra, o significado dela é gerente.
Então ele colocou Adão sobre a face da terra para gerenciar. Aí imagina, eu estou ali mesmo fiel nos princípios, mas se eu não consigo ter uma gestão daquele pouco que eu estou, e a Bíblia vai falar que Deus, para aquele que é fiel no pouco, ele colocará sobre muito, às vezes a gente fala isso na igreja ou em outras reuniões, mas sem perceber a profundidade disso. De certa forma, no mais profundo, no meu entendimento, ele está dizendo assim, administra o que eu coloquei na sua mão até agora, e com isso eu vou te promover a novos níveis. Tem uma pastora do Ministério Sozoi, chamada pastora Mônica, ela conta um testemunho que lá atrás ela era, acho que estagiária, ganhava R$ 600. Ela primiciava, ela dizimava, ofertava. Mas a parte que talvez o pessoal crente consiga enxergar mais é essa. Mas e o restante do dinheiro? Ela conseguia gerenciar, senão ela teria morrido de fome, certo? Para chegar aos níveis de promoção e estar onde ela está gerando esses recursos hoje. Qualquer dia, quem sabe, a gente traz ela aqui no programa para contar essa história. Então, se eu aprendo a gerenciar, a gente está falando de planejamento e gerenciamento, né? O pouco que eu tenho hoje, isso vai me projetar para a casa de milhões, porque literalmente o céu é o limite. Eu não vejo Deus como limitador, eu vejo Deus como alguém que ama, cuida e protege. Quem vai limitar o meu sucesso financeiro, que é geralmente o que as pessoas querem, é la plata, né, la grana, somos nós mesmos. Porque se você olhar, Deus olha lá de cima e vê, te dá lá um talento. Sim. Aí você pega aquele talento ali e você é fiel. Sim. Você é um bom pagador. Você compra, você paga. Você pega emprestado, você paga. Está gerando honra para o nome dele. Está gerando isso aí. É isso aí, princípio da honra. Sim. Aí Deus, aí analisa comigo. Você acha que Deus não vai ter prazer de alargar a tenda do seu filho? Sim. Claro que agora imagina a pessoa que ganha bem e é todo enrolado. Sim. Que é tudo como falar, cada esquina está devendo algo. Ou às vezes não sobra, né? Às vezes não sobra. É isso que também às vezes a pessoa não entende. Às vezes a pessoa ela se compromete tanto com aquilo que ela tem, que ela dá a sobra para Deus e esquece que Deus tem que ser o primeiro e melhor. Sim. Aí a gente pode entrar no âmbito de dízimo, no âmbito de oferta e primícias. São princípios que Deus estabelece e que a gente não pode quebrar. Então, às vezes, a pessoa trabalha o mês todo, aí a primícia é o quê? Você tem, é a primeira, né? É primeiro. Então, você tem que tirar aquilo dali e já abençoar. O dízimo é a 10ª parte daquilo que você ganha. Aí a pessoa aí não tem um controle financeiro da sua casa. Aí a pessoa chega perante a Deus e vai ali dar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sim. Então as pessoas elas não entendem que o Deus que nós servimos é um Deus intencional, é um Deus que gosta de coisas responsável, é um Deus que gosta que a pessoa seja madura, é um Deus que gosta de comprometimento. Às vezes uma das coisas que eu brinco muito lá no serviço, o seu patrão te paga para você entrar de 8 às 18. A pessoa chega a 8h10, 8h15, 8h20, ela não está sendo fiel naquilo que foi estabelecido. Verdade. Então, são pequenas coisas que, se você for analisar, aquilo interfere na sua vida, interfere no seu dia a dia. Sim. Então, a gente tem que pensar muito bem, seguir esses princípios bíblicos que Deus nos deixou e ir até que Ele possa ali nos abençoar, porque o prazer de Deus é abençoar o seu filho. Igual eu falo, a gente briga tanto por tesouros, por ouro, que lá no céu o ouro é asfalto. É a rua, né? É a rua. Se você vai andar pelas ruas de ouro. Então, para Deus, o dinheiro, para Deus alargar e te abençoar, é a coisa mais simples. Então, você está dizendo aí menos foco no dinheiro e mais foco em Deus. Isso aí. Primeiro, obedecer aos princípios e aos mandamentos, e depois o Mateus 6,33, que as demais coisas serão acrescentadas. Isso aí. Buscar primeiro o reino de Deus. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Tá no centro da vontade do reino. Então, Mateus 6,33, para a gente finalizar esse primeiro bloco, vai falar de buscar a Deus em primeiro lugar. Não adianta começar negócio, ou empreender, ou planejar, se a gente não tem Deus como o princípio de todas as coisas. Isso independe se você acredita nele ou acredita não. Ou não. Mas mais sobre isso a gente vai falar no próximo episódio.
Muito obrigado, Richard, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. E até a próxima. Para você, não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo libertador e que prospera vidas. Grande abraço e até a próxima.